teve um homem que falou essa mesma coisa, e esse homem disse: porque a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. O Espírito de Deus traz vida. Porque nós não somos mais ministros da velha aliança. Nós somos a carta viva, escrita pelo Espírito de Deus em corações de carne. Você é uma carta viva de Deus. Cada um de vocês sentados nesse lugar são cartas vivas de Deus, escritas pelo Espírito Santo, colocadas para serem lidas pelas pessoas. E quem foi o homem que falou isso? Paulo. Quem foi Paulo, queridos? Paulo foi o fariseu dos fariseus, considerado um homem irrepreensível. Se tinha alguém que cumpria a lei completamente, era Paulo. Ele não era como muitos outros fariseus, que colocavam carga sobre os ombros das pessoas, diziam: faça isso, faça aquilo, a lei diz isso, a lei diz aquilo, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que. Mas nem eles mesmos cumpriam aquelas leis, porque eles sabiam que eles não tinham capacidade. Mas Paulo se esforçava muito. Paulo se esforçava muito, a ponto de perseguir os cristãos, a ponto de perseguir a igreja de Cristo e a ponto de assassinar os cristãos. E Paulo estava fazendo aquilo porque ele considerava certo, gente. Aquilo que ele entendia que era o certo, aquilo que ele entendia que era o certo, ele estava fazendo. Ele estava se aplicando e se esforçando muito por fazer aquilo que era o certo. E o fato dele achar que aquilo era o certo, fez com que a vida dele fosse maravilhosa e as coisas funcionassem super bem? Não. Quando Paulo passava, as pessoas olhavam e diziam: uau, Paulo é o cara. Mas um dia, numa viagem, o Senhor colocou Paulo com a cara no chão. E naquele momento, Paulo entendeu que tudo que ele vinha vivendo até ali não era nada. Era tudo um engano do seu coração. Ele tinha vendas nos olhos. E o Senhor permitiu que Paulo ficasse cego por 3 dias, de forma que tudo que ele enxergasse era aquilo que o Senhor queria mostrar para ele. E naqueles 3 dias, Paulo pôde entender que tudo aquilo que ele tinha vivido até ali não era nada. E o Senhor usou um homem para ir até Paulo. Jesus tinha encontrado ele até ali. Jesus poderia ter feito a obra completa, aberto os olhos dele, sem que ele precisasse de ninguém. Mas o Senhor queria ensinar para Paulo e queria ensinar para cada um de nós que nós precisamos de pessoas. Porque o Senhor usa pessoas para curar pessoas, para ajudar pessoas, para libertar pessoas, para levantar pessoas. E Deus quer usar a sua vida. Então Paulo entende quem é Jesus. E a partir dali, Paulo vive uma vida completamente diferente. E Paulo olha para a vida dele, para aquele homem que ele era, e para tudo aquilo que ele tinha conquistado. E ele tinha conquistado muitas coisas, porque Paulo era um homem muito importante naquele tempo. E ele diz: tudo isso aqui que eu conquistei. E Paulo compara aquilo a um esterco. Isso é como um esterco, porque isso não é nada comparado à excelência do conhecimento de Cristo. E sabe, o conhecimento que Paulo encontrou a partir dali não era mais aquele conhecimento que estava aqui. Não era mais letra. Ele tinha provado de quem é Jesus. Ele tinha passado tempo com Jesus. Ele tinha unido todo o conhecimento que até agora estava aqui, a verdade do Espírito dentro dele. Sabe, aquilo era algo completamente diferente. Aquilo foi tão emocionante para ele. Aquilo foi tão empolgante para a vida de Paulo, que a partir daquele momento ele viveu por uma coisa só. E tudo que ele queria era correr a carreira que o Senhor tinha proposto. Agora, o que aconteceu com as pessoas que olharam para Paulo? O que aconteceu com os apóstolos e com os cristãos que até há pouco tempo atrás estavam sendo perseguidos por Paulo? Eles olharam e falaram: uau, gente, agora Paulo é do nosso time! Legal, Paulo está conosco. Foi isso que aconteceu? Eles olhavam para Paulo e eles se escondiam. Ele dizia: esse é aquele homem que mata os cristãos. Esse é aquele que matou uma pessoa da minha família. Ele está nos enganando, ele quer nos pegar. E Paulo enfrentou muita resistência. Eu acho que Paulo passou muito tempo até que as pessoas confiassem nele. Por quê? Porque se eu e você vivêssemos naquele tempo, nós íamos olhar e íamos dizer: sério, Senhor, que o Senhor escolheu Paulo?
com tanta gente boa, com tanta gente disposta, o Senhor pegou esse homem, esse assassino, esse que está nos perseguindo, o Senhor escolheu ele para trabalhar junto com a gente. Senhor, nós não queremos. Nós queremos outro. Temos uma ideia melhor, sabe o fulano, Senhor? Dá para trocar pelo Paulo? Foi isso que aconteceu, gente. Paulo não saiu bombando no meio dos cristãos, ele não saiu pregando e sendo abraçado. Levou muito tempo até que Paulo fosse aceito. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar com a verdade do que aconteceu com Paulo, que as pessoas que Deus escolhe não são as mesmas que nós escolheríamos. E as coisas que Deus faz e a forma que Deus faz não é da mesma forma e do mesmo jeito que nós faríamos. E se você se sente aí, não tenho condição, sou fraco, acho que ninguém me escolheria. Deus escolheu você. Você é a escolha de Deus, sendo fraco, sendo forte, sendo inteligente, se sentindo pouco inteligente, sendo sábio ou se sentindo ignorante. Deus escolheu você. E a coisa boa é que o Senhor quer transformar a tua vida, Ele quer mudar você, Ele quer moldar você. Sabe, como um oleiro pega aquele barro, diz lá em Jeremias 18, e ele olha aquele barro e ele diz, não está legal. Ele pega aquele barro e ele amassa de novo, e ele começa de novo. E às vezes aquele barro se quebra nas mãos do oleiro, mas ele começa de novo, ele não joga o barro fora, porque ele sabe que com aquela massa ele pode fazer algo melhor. Sabe, o Senhor não joga ninguém fora. O Senhor nunca joga ninguém fora. Mas todos os dias, cada manhã, quando você abre os seus olhos, quando você desperta na sua cama e pensa, estou vivo, é uma oportunidade para você colocar os seus pés de volta no caminho e dizer, Senhor, eu estou aqui.